Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 27 de maio de 2022, a nossa sexta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Sextou amanhã, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos pela Espanha La Liga. Só que antes, vamos deixar um comunicado aqui. Está chegando vídeo novo aqui para o canal Clash Bet, sim. Em breve chega aí vídeo para que vocês possam alavancar sua banca com estratégia cinematográfica. Então aguarde que tem vídeo novo por aí. Não vou dar o spoiler ainda, é apenas o comunicado. Mirandes versus Fuenlabrada com início às 16 horas na classificação. A equipe do Mirandes se encontra na 15ª colocação em 41 jogos disputados, com 49 pontos conquistados, 53 gols marcados, 61 gols sofridos, enfrenta a equipe do Fuenlabrada, que vem na 21ª colocação, em 41 jogos disputados, com 33 pontos conquistados, 38 gols marcados, 60 gols sofridos. Atuando em casa, o Mirandes é o 10º colocado em 20 jogos disputados, com 35 pontos conquistados, 38 gols marcados, 28 gols sofridos. Atuando fora de casa, a equipe do Fuenlabrada vem atualmente aí na 22ª colocação, em 20 jogos disputados, com 11 pontos conquistados, 15 gols marcados, 34 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 bateram ambos marca, o Mirandes vem a 5 confrontos sem derrotas, e a equipe do Fuenlabrada é uma equipe que vem a 5 confrontos aí sofrendo gol. Nos últimos duelos individuais, a equipe do Mirandes, em 4 dos últimos 5 jogos, perdeu o primeiro tempo. Em 5 deles saiu mais que 10.5 escanteio, em 5 de 6 mais que 4.5 cartões, em 7 de 8 foi a primeira equipe a sofrer. Já a equipe do Fuenlabrada é uma equipe que em 7 dos últimos 8 jogos saiu mais que 4.5 cartões, ambos marca, e em 8 de 9 saiu mais que 2.5 gol. O último confronto entre eles foi 1-1, é um jogo bastante equilibrado, pois ambas as equipes se encontram na parte inferior da tabela. A equipe do Fuenlabrada, a situação é ainda mais delicada para essa partida. Vamos pegar um jogo para mais de 1.5 gol, e se você é mais ousado, pegaria um ambos marca, pois ambas as equipes aí sofrem bastante gols. Vamos agora para o jogo do Real Sociedad B versus Real Zaragoza, com início às 16 horas. Bom, na classificação, a equipe do Real Sociedad B se encontra aí na parte inferior da tabela, 19º colocado, em 41 jogos disputados, com 40 pontos conquistados, 42 gols marcados, 59 gols sofridos. Enfrenta o Zaragoza na 13ª colocação, em 41 jogos disputados, com 53 pontos conquistados, 37 gols marcados, 45 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Real Sociedad se encontra na 21ª colocação, em 20 jogos disputados, com 4 vitórias, 4 empates e 12 derrotas, 18 gols marcados, 30 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Zaragoza é o 13º colocado novamente, em 20 jogos disputados, com 4 vitórias, 10 empates e 6 derrotas, 21 gols marcados, 30 gols sofridos, 22 pontos conquistados. Últimos confrontos entre eles, o mais recente foi 1-1, em duelos individuais, o Real Sociedad sofreu gol nos últimos 10 jogos. Em 8 de 10 saiu ambos marcam mais que 2.5 gol. Em 6 de 8, menos que 11 escanteio. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. O Real Zaragoza, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 4.5 cartões. Em 5 de 7, menos que 11 escanteio. Em 7 de 9, menos que 3 gols na partida. Para essa partida, vamos com a dica aí em um jogo bastante equilibrado tecnicamente, mas a princípio o Sociedad precisa partir para cima. Por esse retrospecto, acredito no jogo para mais de 1.5 gol, probabilidade 1-1 jogo. Brasileiro Série B, Tombense versus Bahia, com início às 19 horas. Na classificação, a Tombense vem na 20ª colocação,
ainda não tem vitória no campeonato, em 8 jogos disputados, somando 6 empates e 2 derrotas. 6 gols marcados, 9 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Enfrenta a equipe do Bahia na segunda colocação, em 8 jogos disputados, com 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 11 gols marcados, 4 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Atualmente é o vice-líder. A equipe da Tombense, em confrontos individuais, vem a 12 jogos sem vitória. A 15 sofreu gol, a 10 saiu menos que 3 gols na partida. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer. Em 6 de 7 saiu menos que 11 escanteio. E a equipe do Bahia sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 8 de 10 saiu menos que 3 gols na partida. É um jogo técnico, claramente podemos obter aí um jogo para menos de 2,5 gols nessa partida. Vamos agora para o jogo do Criciúma versus Cruzeiro, com início às 21h30. Na classificação, a equipe do Criciúma é o 11º colocado, em 8 jogos disputados, com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 7 gols marcados, 6 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Enfrenta o líder Cruzeiro, em 8 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 9 gols marcados, 3 gols sofridos, somando 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ou seja, nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marca, o Cruzeiro vem a 5 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais, o Criciúma, em 9 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 3 gols. O Cruzeiro vem de 6 vitórias consecutivas, a 7 sem derrotas, a 6 sem sofrer gol. Em 7 deles saiu menos que 3 gols e em 6 também foi a primeira equipe a marcar gols. O confronto mais recente foi 1-1 na casa do Criciúma. Para essa partida é um jogo técnico, podemos obter um jogo para mais de 1,5 gol ou fora com empate. Vamos agora para o Chile, primeira divisão. O jogo do Curico Unido versus Coquimbo Unido, com início às 21h30. Na classificação, a equipe do Curico vem na 4ª colocação, em 14 jogos disputados, com 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 25 gols marcados, 13 gols sofridos, 22 pontos conquistados. Enfrenta o Coquimbo na 14ª colocação, em 14 jogos disputados, somando 3 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, 18 gols marcados, 28 gols sofridos, 12 pontos conquistados. É uma equipe aí que vem na 7ª colocação, essa equipe do Curico Unido, no ranking dos mandantes, somou 13 pontos, enfrenta o último colocado no ranking aí, que é o Coquimbo, atuando fora de casa, em 6 jogos disputados, nenhuma vitória. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 7 saiu ambos marca em duelos individuais. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gol e ambas as equipes marcam para ambas as equipes. O Curico Unido vem a 4 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 9 saiu menos que 11 escanteio. E o Coquimbo vem a 3 jogos com derrotas. Em 5 deles sofreu gol. A 10 saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 de 7 menos que 11 escanteio. Último confronto 0-0. Para essa partida vamos com a dica casa com empate ou empate anula, dependendo da proporção do jogo. E a probabilidade 1-0 casa. Para os nossos últimos prognósticos da Irlanda, primeira divisão, o jogo do Bohemia versus Drogda, que tem início às 15h45 na classificação. Ambas as equipes se encontram na parte inferior da tabela. O Bohemia é o 7º colocado em 17 jogos disputados, com 22 pontos conquistados, 23 gols marcados, 23 gols sofridos, somando 5 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Enfrenta o Drogda, que vem na 8ª colocação, em 17 jogos disputados, com 5 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, 20 gols marcados, 30 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gols, em 7 de 8 ambos marcam, em 9 de 10 menos que 5 cartões. O Bohemia sofreu gol nos últimos 3 confrontos, o Drogda sofreu nos últimos 8. Em duelos individuais, a equipe do Bohemia sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 5 cartões. Em 7 de 8 mais que 2,5 gol. Em 7 de 9 ambas as equipes marcam. O Drogda foi a primeira equipe a sofrer em 6 dos últimos 7 jogos. Em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. O último confronto foi 1-1. Para essa partida é um jogo bastante puxativo para a equipe do Bohemia, que atua em casa, com o apoio da sua torcida, tem total condições de surpreender o seu adversário. Para essa partida, vamos com a dica
Casa vence ou mais de 1,5 gol. DR City versus Arpes, com início às 15h45. Na classificação, DR City se encontra na segunda colocação em 18 jogos disputados, com 32 pontos conquistados, 31 gols marcados, 16 gols sofridos. Enfrenta o Arpes, que vem na nona colocação em 17 jogos disputados, com 10 pontos conquistados, 13 gols marcados, 29 gols sofridos. Atuando em casa, o DR City vem na terceira colocação em 9 jogos disputados, com 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 16 gols marcados, 8 gols sofridos, 15 pontos conquistados. O Arpes, atuando fora de casa, vem na nona colocação, em 8 jogos disputados, com 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas, 8 gols marcados, 16 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, saiu ambos marca. O DR City vem a 3 confrontos sem derrotas, em 6 deles sofreu gol, e o Arpes sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do DR City vem a 3 jogos de derrotas, 5 sem vitórias, 3 sofreu gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, e em 6 de 8 saiu menos que 5 cartões. O Arpes vem a 4 jogos de derrotas, sofreu gol nos últimos 4, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer e saiu menos que 3 gols na partida. Para essa partida, vamos com a dica mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1. Jogo. Vamos para o jogo do Dundalk FC versus Patricks, com início às 15h45. Na classificação, Dundalk vem na terceira colocação, em 17 jogos disputados, com 31 pontos conquistados, 26 gols marcados, 14 gols sofridos. Enfrenta o Patricks na quarta colocação, em 18 jogos disputados, com 28 pontos conquistados, 24 gols marcados, 15 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Dundalk é a segunda melhor equipe do campeonato, em 8 jogos disputados, com 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 18 gols marcados, 6 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Patricks também vem na segunda colocação, em 9 jogos disputados, com 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 13 gols marcados, 6 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu menos que 3 gols, em 7 de 9 menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Patricks vem a 4 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais, a equipe do Dundalk FC vem a 3 jogos com 3 vitórias, a 6 sem derrotas. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar, saiu mais que 2,5 gols e ambas as equipes marcam. O Patricks, em 7 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 5 cartões. Para essa partida, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Bom, tropa, chegou o fim do nosso prognóstico. Se chegou até esse presente momento do nosso vídeo, deixe o seu like para estar fortalecendo e compartilhe nosso vídeo ao máximo de pessoas que vocês puderem. Bom, antes de partir para o nosso provável bilhete pronto, vamos estar deixando algumas dicas bônus para a tropa, que será do Brasileiro Série B. Vamos estar obtendo aí esse jogo do Criciúma versus Cruzeiro. Vamos pegar esse Criciúma com empate ao intervalo. E esse Tombense aí versus Bahia também, o mesmo critério. Pode dar uma zebrinha aí, um caso com empate, quem sabe. Então é isso, vamos ao nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!